Amém? Muito bem. Vamos meditar na palavra do Senhor. Se você puder ficar em pé por um instante, abra sua Bíblia no livro dos Atos, capítulo 28. Nós estamos bem no finalzinho da exposição de Atos. Nós vamos ler do verso 11 a seguir. As crianças vão mesmo lá para o fundo, vai ter mesmo programação para eles lá. Então os pequenininhos vão lá, os grandinhos permaneçam. Livro dos Atos, capítulo 28, a partir do verso 11. Amém? Procurando. Atos 28, 11, diz assim a palavra do Senhor. 3 meses depois embarcamos num navio de Alexandria que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte começou a soprar o vento sul, e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Senhor, mais desta vez queremos nos dirigir ao Senhor. Pai amado, nós somos carentes de graça, de misericórdia, do favor do Senhor nessa noite. Pedimos ao Senhor, encarecidamente, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor fale a nossa mente, fale ao nosso coração, para que possamos compreender e sermos tocados pela Tua palavra nessa noite. Não queremos apenas ouvir mais uma exposição bíblica ou uma palestra qualquer, mas queremos ouvir a Tua voz falando conosco. Não queremos simplesmente adquirir mais conhecimento, Senhor, mas queremos ser tocados por Ti. Queremos que a Tua palavra penetre no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração, provocando mudanças, ó Deus, nos trazendo discernimento, nos movendo, Senhor, em direção à Tua vontade, Pai. Então que o Teu Espírito nos ajude, não só na compreensão e na aplicação, mas também na prática da Tua palavra. Que possamos sair daqui hoje, nessa noite, Pai amado, já conscientes das mudanças que são necessárias, e com a disposição para fazê-las e empoderados pelo Senhor para realizá-las. Fique conosco mais uma vez, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. O ser humano é um ser relacional. Já foram feitas pesquisas e até experiências testando o ser humano se ele seria capaz de viver sozinho, sem se relacionar com absolutamente ninguém. E descobriram que isso é absolutamente também impossível. O ser humano não pode viver sozinho. Nós somos um ser relacional. Deus nos criou para vivermos em comunidade, para vivermos entre pessoas. E a gente vai observando ao longo da nossa vida que quanto mais uma pessoa se isola, quanto mais sozinha uma pessoa fica, mais ela tem dificuldades, mais ela adoece, mais ela perece. E o diabo sabe disso. O diabo, quando quer destruir alguém, ele isola essa pessoa. Ele faz o marido ficar distante da família, da esposa, a esposa ficar distante da família, dos filhos, os filhos se distanciarem dos seus pais, faz com que os crentes se distanciem da sua comunidade de fé, do seu grupo de relacionamento, porque é uma maneira de destruir o ser humano, deixar ele sozinho, deixar ele sem companhia, deixar ele desamparado. E ao contrário é verdade também, quando nós nos unimos, quando nós estamos juntos, quando nós nos relacionamos bem, seja em casa, o marido com a esposa, os pais com os filhos com os pais, as pessoas, os familiares, os amigos, a comunidade de fé, quando nós temos uma boa relação e nós decidimos andar juntos, apesar das nossas diferenças, das nossas falhas, dos nossos defeitos,
das nossas dificuldades, nós nos fortalecemos, mesmo tendo problemas, mesmo tendo dificuldades. Tem uma série que tem passado aí, muita gente está assistindo, a série The Chosen, né? E é muito interessante a gente ver Jesus no convívio com os discípulos. A gente vê que era tudo gente igual a gente mesmo, gente problemática, gente complicada. Um queria, né, criticar o outro falava do um, e eles tinham problemas, tinham dificuldades, e um quer que Jesus faça de uma forma, outro quer que Jesus faça de outra, mas aquilo ali foi o que Jesus usou, que Deus usou para estabelecer o reino de Deus e a igreja na terra. E deu certo, porque foram pessoas que no poder do Espírito Santo decidiram estar juntas, apesar das diferenças, apesar das dificuldades, apesar das falhas, apesar dos defeitos até. Então nós chegamos a uma conclusão já há bastante tempo que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estar juntos. A comunidade de fé precisa estar alicerçada, porque nós precisamos de pessoas. Nós precisamos da nossa família, nós precisamos do meio em que nós vivemos, as pessoas que se relacionam conosco. Precisamos de gente até que não compartilha na mesma fé que nós. Nós precisamos de pessoas. E Deus usa as mais variadas formas, as mais variadas pessoas para nos abençoar. E esse texto nos traz algumas lições sobre isso. Esse texto aqui, ele vai falar para a gente que depois daquele tempo na ilha de Malta, 3 meses depois, não é? Eles ficaram ali, foram muito bem recebidos, tiveram uma estadia e uma hospitalidade generosa daquelas pessoas ali, mas a viagem não terminava em Malta, eles ainda tinham um percurso para percorrer. Paulo ainda desejava chegar em Roma, outros prisioneiros estavam juntos, 276 pessoas que tinham como direção para Roma precisavam chegar lá. E o texto fala que depois daquele tempo ali, é momento agora deles seguirem viagem. Então Paulo, os missionários que o acompanhavam, toda aquela comitiva, todas aquelas pessoas precisam finalizar a jornada. E eu imagino que o apóstolo Paulo, isso não está no texto bíblico, mas dá para a gente imaginar essa questão, porque o texto diz no verso 15, no finalzinho dele, diz que Paulo sentiu-se mais animado. Uma pessoa, para ficar mais animada, é necessário, ou nos subentende-se que ela estivesse desanimada. Então, depois de ter sobrevivido ao naufrágio, depois de ter curado todas as pessoas ali na ilha de Malta, depois do inverno passado, talvez Paulo estivesse um pouco cansado. Porque às vezes na jornada a gente cansa. Às vezes na jornada as nossas forças começam a se esvair. E Paulo é recebido no navio, junto com os seus amigos, e esse navio, ele tem direção de Roma, e talvez esse desânimo de Paulo também fosse por uma questão de ansiedade. O seu destino estava cada vez mais próximo. Talvez Paulo e seus amigos agora estão um pouco desanimados, e eles estão apreensivos talvez, como seria o final dessa viagem, como chegariam em Roma, será que teriam que enfrentar mais dificuldades pelo caminho? Mas fato é que o navio estava ali na ilha, ou um navio também de Alexandria, assim como aquele que havia naufragado, provavelmente um navio carregado de cereais, como aquele que havia naufragado, mas que tinha conseguido chegar em Malta a tempo, antes da tempestade. Então passa o inverno e eles são recebidos a bordo desse segundo navio, e a jornada continua. E eles então se dirigem para finalizarem o último trecho da viagem, para finalmente chegarem na cidade de Roma. E a nossa meditação nessa noite tem como proposta olharmos para esse trecho da história do apóstolo Paulo e entender um pouquinho mais sobre a importância de bons relacionamentos na nossa vida, para que nós possamos concluir a nossa jornada, a nossa carreira, a nossa caminhada na nossa vida, tanto na vida pessoal, quanto na nossa vida familiar, quanto no trabalho, seja qual for a nossa necessidade, seja qual for a caminhada que nós estamos empreendendo, e muitas vezes empreendemos várias coisas ao mesmo tempo. E a gente vai olhar para esse texto e a gente vai ver que foi importante, alguns relacionamentos foram importantes para que Paulo e seus amigos finalizassem a sua viagem.
E o primeiro deles é justamente o recebimento deles, a recepção deles nesse navio que ia para Roma. O verso 11 fala que eles passaram o inverno na ilha e 3 meses depois eles embarcaram nesse navio de Alexandria. Ou seja, depois de passarem esse tempo ali na ilha, eles são aceitos por pessoas que estavam fazendo a viagem em direção a Roma, mas num navio que era dedicado a deuses pagãos. O emblema que o navio carregava era o emblema de Dióscuros, ou seja, que era o nome que se dava aos 2 deuses que eram os filhos gêmeos de Júpiter, ou na mitologia romana, na mitologia grega, Zeus, que eram também chamados de Castor e Pólux. Esses deuses eram considerados protetores dos homens do mar, e vários navios romanos levavam esse emblema como forma de pedir segurança. Então agora eles precisam terminar a viagem. Paulo está sendo levado pelo Senhor até Roma para estar ali com aqueles irmãos, para comparecer diante do imperador, para ser julgado pelo imperador. Mas ele não vai no ônibus dos crentes, ele não vai no navio dos crentes, ele é recebido num navio que era dedicado a deuses pagãos. E Paulo também não se exime de subir no navio, embora talvez ele não tivesse muita vontade própria mesmo nesse sentido, porque ele era um prisioneiro, talvez não pudesse escolher muito. Mas fato é que Deus usou aquela circunstância de um navio dedicado a deuses pagãos, para que Paulo e a sua comitiva, juntamente com aquelas outras pessoas que estavam juntos, pudessem terminar a sua viagem. Muitas vezes nós achamos que nós não podemos ter relacionamentos, nós não podemos ter comunhão com pessoas que não comungam da mesma fé que nós. É verdade que a Bíblia fala que nós não devemos nos associar com os incrédulos. Mas o apóstolo Paulo também escreve que isso não quer dizer que nós não devemos nos relacionar com pessoas que não comungam da nossa fé, porque para isso nós teríamos que sair do mundo. Porque é impossível nós não termos relacionamento com as pessoas. Até para evangelizar as pessoas nós precisamos nos relacionar com elas. Precisamos ter amizade com essas pessoas. Então aqui, esses relacionamentos que nós vamos ver nesse texto, eles começam com toda aquela comitiva do apóstolo Paulo embarcando num navio, um navio dedicado a um deus pagão, né? Tinha aqui um emblema ali, o deus protetor dos homens que viviam no mar e assim por diante, mas que podiam e serviram de bênção para que aqueles homens pudessem completar o trecho da viagem, porque se não fossem ali, teriam que esperar um outro navio talvez. Não se sabe se outro navio apareceria ali, mas aquele estava ali. Muitas vezes Deus usa de circunstâncias que nós não imaginamos para nos abençoar, de pessoas que às vezes não comungam da nossa fé para ser bênção na nossa vida. E por isso que nós precisamos, como diz a palavra do Senhor, seguir a paz com todos, não é? Com todas as pessoas. O apóstolo Paulo também escreveu: naquilo que for possível é importante que vocês tenham paz com todos os homens, para que vocês tenham uma vida abençoada, uma vida tranquila, uma vida sossegada. Então, o primeiro relacionamento que Deus usa aqui, nesse texto que nós vemos, foi um relacionamento que Paulo desenvolveu junto com aquelas outras pessoas, entrando naquele navio, um navio que talvez fosse comandado e tivesse sendo tripulado por pessoas que não comungavam da mesma fé, que não oravam para o mesmo Deus, mas que serviram de bênção na vida dele. Às vezes nós temos resistência para termos amizade com pessoas que não comungam da nossa fé, quando nós deveríamos entender que aquelas pessoas que estão conosco, que estão à nossa volta e que não entendem o Evangelho ainda como nós entendemos, estão ali justamente para que nós possamos ser bênção na vida dessas pessoas, para levar o Evangelho para elas, para mostrar a elas o caminho que nós já conhecemos e que elas talvez ainda não tenham tido acesso. Isso não significa se contaminar com o mundo, isso não significa que nós temos que praticar o pecado que as pessoas praticam, isso não significa que Paulo e seus amigos agora deveriam também se tornarem devotos do Dióscuros aqui, dos deuses gêmeos, mas significa que nós precisamos ter comunhão com pessoas que também não comungam com a nossa fé e sermos bênção na vida deles. E se for o caso, também sermos abençoados por eles, porque às vezes Deus usa gente que não entende o Evangelho como nós entendemos para ser bênção na nossa vida.
Eu, por exemplo, tive 2 pessoas ao longo da minha vida profissional que não têm a mesma fé que eu tenho, mas que foram uma bênção na minha vida, que me ensinaram muito, que me encaminharam, que ajudaram na minha formação profissional. E eu sou muito grato a eles e tenho uma amizade muito boa com eles até hoje. Segundo lugar, aqui a gente vai ver, nos versos 12 até o verso 14, que outro relacionamento foi importante aqui, para que Paulo se sentisse mais animado, para que a viagem terminasse bem. Porque a viagem deles pelo mar termina em Puteoli, mas antes de chegar a Puteoli, que é o porto de Nápoles, na Itália, não é? Onde é hoje o porto de Nápoles, antes de chegar lá eles fazem 2 paradas, eles fazem uma parada em Siracusa e outra em Régio. E quando eles chegam ali no porto de Puteoli, antes deles iniciarem o trecho terrestre da viagem até chegar na cidade de Roma, eles encontram irmãos. Então, assim, é relacionamento importante quando nós nos relacionamos com pessoas que não comungam da mesma fé que nós, mas também é importante que nós tenhamos relacionamentos com outras pessoas que têm a mesma fé que a gente. Então, quando eles chegam ali no porto de Nápoles, no porto de Puteoli, os irmãos eles encontram ali um grupo de crentes, e aqueles crentes para eles passarem um tempo ali, peçam que eles fiquem pelo menos 7 dias, descansando, refazendo as forças, talvez recobrando o ânimo, de repente adquirindo mais recursos, para que eles consigam empreender o trecho final da viagem. É importante que na caminhada nós tenhamos pessoas que nos ajudam a descansar. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está aflito, às vezes a gente está desanimado, e precisa de gente para nos abençoar, nos fortalecer. Como é bom você poder chegar para um amigo, um irmão de fé, e falar assim: irmão, estou precisando de ajuda, ore comigo, a situação está difícil, a carga está pesada, eu não estou aguentando, estou desanimado, estou cansado, eu estou triste, eu estou abatido, eu estou oprimido, estou ansioso, né? E alguém está olhando o problema de fora e pode nos dar uma ajuda e nos ajudar a recobrar o ânimo. Às vezes não precisa nem falar nada, às vezes é só escutar. Mas às vezes a gente precisa desabafar. Tem momentos que a gente precisa falar. E muitas vezes a bênção que a pessoa se torna na nossa vida é o simples fato dela estar disposta a nos ouvir. E aí a gente fala, a gente desabafa, a gente drena tudo aquilo que está dentro do coração. E parece que a pessoa fez um bem enorme para a gente, mas ela não fez nada, ela só ouviu. E isso basta. Então, foi importante na vida do apóstolo Paulo. Os irmãos eles precisavam agora pegar o caminho, pegar a estrada em direção a Roma, que era a famosa Via Ápia, que apontava diretamente para a cidade de Roma ao norte. Richard Longenecker chamou essa estrada de a mais antiga, a mais reta e a mais perfeita de todo o Império Romano. Mas antes de pegar essa estrada, antes de pôr o pé no chão, antes de caminhar em direção à cidade eterna, grande cidade de Roma, eles passaram um tempo com os irmãos. É importante a gente passar um tempo junto com os irmãos. É importante que a gente tenha amigos fora da igreja, mas é importante que tenhamos amigos também dentro da comunidade de fé. Esse tempo que a gente passa aqui meditando na palavra do Senhor na igreja, no culto, o tempo que nós passamos aqui na quarta-feira, a gente senta ao redor da mesa, a gente toma café junto, a gente conversa, a gente troca experiências, a gente ouve uns aos outros, isso é importante. E esses relacionamentos vão nos ajudando a edificar a nossa fé, a fortalecer a nossa fé, a fazer com que o fardo fique mais leve, que a nossa caminhada fique melhor. Então, esse relacionamento, essa parada em Puteoli ali foi muito importante, para que os irmãos finalizassem a etapa marítima da viagem e agora empreendessem a viagem terrestre. E aí, colocando o pé na estrada, o verso 15 diz que eles estavam já a caminho de Roma e Nápoles ficava a mais ou menos uns 200 e poucos quilômetros da cidade de Roma. Essa era a viagem por terra que eles tinham que fazer. Mas o pessoal de Roma, de alguma forma, eles ficam sabendo que Paulo já havia chegado, no continente, já estava a caminho da cidade, e eles enviam comitivas. Então, os irmãos de Roma, para quem Paulo tinha enviado o seu primeiro tratado teológico, que é a carta aos Romanos, eles vão ao encontro agora dos missionários. Eles mandam 2 comitivas,
Talvez os mais ansiosos, os mais apressados saíram primeiro e se encontram com Paulo na praça de Ápio, não é? Um lugar que era um pouco mais distante, um lugar de que havia muita promiscuidade, era um lugar muito perigoso. A praça de Ápio, esse lugar era um lugar onde muitos assaltantes ficavam, os boêmios, os bêbados, era um lugar onde havia muitos bares, era um lugar de muita bagunça mesmo. E alguns irmãos eles saem mais cedo e encontram-se com Paulo nesse lugar. Outros já saem um pouco mais tarde e se encontram um pouco mais perto, nas Três Vendas, que é um lugar mais próximo, um mercado, né? Um lugar onde funcionava como um mercado, e eles se encontram com Paulo ali. E aí Paulo vai com eles até a cidade. E isso traz a ele uma sensação de honra e uma sensação de hospitalidade. E diz o texto que Paulo se sente mais animado quando encontra com esses irmãos. Porque ele estava indo para um lugar desconhecido, e é muito ruim quando você chega em algum lugar e é mal recebido, ou recebido com indiferença, né? Mas esses irmãos, eles não sabemos como eles souberam que Paulo já estava chegando. Não sei se mandaram um WhatsApp, não sei se Paulo de repente publicou no Instagram que estava já a caminho, não sei se alguma comitiva foi na frente, eu já tinha chegado, mas eles ficam sabendo e eles resolvem então ir ao encontro. Essa prática dos irmãos de Roma aqui foi uma prática que era comum aos romanos. Quando os grandes generais de Roma estavam voltando vitoriosos da sua batalha, o povo saía ao encontro deles nessa estrada para encontrar com os grandes generais, com a comitiva, com as legiões que vinham de suas grandes vitórias, das suas campanhas militares vitoriosas. A palavra que o autor aqui, que Lucas usa para escrever no grego a respeito do encontro que eles tiveram, é a mesma palavra que se usa quando uma delegação de uma cidade sai para dar as boas-vindas a um general, a um rei ou a um conquistador. Então Paulo agora é recebido pelos irmãos como um dos grandes da terra. Então ele agradece a Deus, ele ganha coragem, ele renova suas forças e ele se sente mais animado e dá graças a Deus, como diz aqui o verso 15. Porque tão importante quanto aqueles irmãos que nos fortalecem na caminhada, tão importante quanto os relacionamentos que nós temos, mesmo com aquelas pessoas que não têm a mesma fé que nós temos, é também a hospitalidade e a honra que nós dedicamos uns aos outros. Nos relacionamentos é importante que nós honremos uns aos outros, que nós dediquemos hospitalidade uns aos outros. A gente está conversando, Gabriel está pretendendo fazer um estágio no Rio de Janeiro no meio do ano, não é? E eu procurei lá na agenda da Renovada, tem lá o nome do pastor, do presidente do presbitério do Rio de Janeiro. Eu já mandei uma mensagem para ele, ele falou assim: não, quando o seu filho precisar vir para cá, a gente vai receber ele aqui, a gente vai cuidar dele aqui, você pode ficar tranquilo. Mas isso é muito bom, a gente se sente honrado. É muito bom quando a gente também pode fazer isso, né? Vem um irmão que está precisando de ajuda, precisando de alguma coisa, está precisando de hospedar, você encaminhar. É importante que nós saibamos honrar e ser hospitaleiros com aqueles irmãos que necessitam da nossa ajuda, porque isso traz ânimo, isso traz vigor. Nós vamos ver na sequência que a vida de Paulo em Roma não foi fácil. As dificuldades, ele enfrentou dificuldades ali. Ele não enfrentou a morte nessa primeira prisão, né? Dessa primeira prisão Paulo sai, ele fica um tempo solto, depois é preso de novo, e aí sim ele é executado e ele é decapitado na cidade de Roma. Então nós precisamos entender que esses três níveis de relacionamento são importantes. O relacionamento com os de fora, o relacionamento ao longo do caminho e o relacionamento de honra e hospitalidade. Nós precisamos desenvolver esses três relacionamentos. E essa é a aplicação dessa mensagem para nós. Que na jornada nessa vida nós precisamos de relacionamentos com todas as pessoas. Tenham elas a mesma fé que a gente ou não. Precisamos de bons relacionamentos com pessoas que nos abençoam e nos ajudam a alcançar o nosso destino. E precisamos de bons relacionamentos com pessoas que desejam estar conosco, mesmo em situações adversas. Paulo não era um grande rei chegando, não era um grande general vitorioso na batalha,
era um prisioneiro. E mesmo assim aquelas pessoas desejaram sair de suas casas, encontrá-lo no caminho e fortalecê-lo, fazer com que ele se sentisse abençoado e pudesse dar graças a Deus. Gente que quer estar com a gente, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de luta, nos dando honra, nos dando hospitalidade, nos ajudando, nos encaminhando. Ontem nós tivemos uma experiência aqui, estava aqui pela manhã, não é? E depois do culto, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha ali perto da caixa d'água, tinha uma pessoa dormindo ali, né? Naquela situação que vocês vão ver ali. Depois do culto, com curiosidade, dá uma olhadinha como é que está lá. E aí ele veio pedir água aqui na igreja, veio aqui para pedir água. E aí eu falei, não, entra aqui. Aí ele foi lá no fundo, pegou a água que ele precisava. Eu falei, você não quer sair dessa situação? Hein? Pode te ajudar. Né? E aí ele falou, não, eu quero sair dessa situação, já faz muito tempo que eu estou na rua e tal. E nós conversamos com o pessoal lá da missão, o pessoal da missão veio, buscou e está lá. Eu não sei se ele vai ser recuperado, mas eu sei que ontem ele comeu uma comida decente, como gente, na mesa, e dormiu numa cama. Glória a Deus. Né? Isso já é uma bênção. Né? Então, enquanto o pessoal da missão estava vindo buscar, eu pedi almoço, sentei com eles no fundo, nós almoçamos juntos. Aí depois o pessoal da missão chegou e levou ele para a missão. Né? Então, assim, ontem eu fui para casa e falei assim, puxa vida, eu não sei se... Eu torço para que ele se recupere, para que Deus faça um milagre na vida dele, para que ele consiga mesmo sair dessa situação. Mas se isso não acontecer, ontem ele conseguiu ter uma refeição decente e dormir numa cama decente. Né? Depois eu fui olhar ali a situação que estava aquele ali, falei assim, que bom que é poder servir, que bom que é poder estar perto de gente que precisa de ajuda. Né? Isso, porque isso nos faz a gente se sentir útil, mas também abençoa a vida de outras pessoas. Então nós precisamos desenvolver esses 3 níveis de relacionamento, né? Com pessoas que nos ajudam a chegar no nosso destino, mesmo que não tenham a mesma fé que nós, com pessoas que querem nos abençoar com a sua hospitalidade e honra, e nós podemos também ser essas pessoas, não é? Não é porque a gente não tem a mesma fé do outro que nós não podemos ajudar, não é porque as pessoas não têm a ver com o nosso propósito que nós não podemos ser bênção. E a nossa hospitalidade e honra às pessoas precisa ser praticada de acordo com aquilo que nós aprendemos do nosso Senhor Jesus e nós aprendemos na Palavra de Deus. Então eu quero concluir dizendo que Jesus disse que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E muitas vezes Ele se manifesta enviando pessoas para nos auxiliar. Talvez você já tenha tido experiência aí de Deus mandar anjos onde você nem imaginava. Não é? Eu tenho um testemunho que, tempo atrás, eu viajava com um caminhão ainda e eu abastecia, mas eu tinha que encher bem o tanque do caminhão para chegar onde eu tinha que ir. E naquele dia especificamente eu abasteci num posto diferente e o frentista não colocou a quantidade que cabia no tanque do caminhão. Faltando uns 10 km para chegar no meu destino, o óleo acabou. A hora que eu estava, era uma descida assim, estava começando a subir, o óleo cortou. No que o óleo cortou, eu parei no acostamento. No que eu parei no acostamento, já parou um carro na frente. E aí, a hora que o carro parou, desceu, era o rapaz que trabalhava no restaurante do posto para onde eu estava indo. Aí eu falei assim, mas já, senhor? Eu nem orei pedindo um anjo, já chegou. Ele desceu, falou, o que aconteceu? Eu falei, acabou o óleo. Ele falou assim, aguenta aí que 20 minutos eu estou de volta. Ele foi lá no posto, encheu o galão, voltou, colocou no caminhão, eu cheguei rapidinho, eu não fiquei meia hora parado. Eu falei assim, é Deus mesmo, porque ele estava atrás de mim, né? Trabalhava no posto, era conhecido meu, amigo meu, lá do posto, lá, eu ficava sempre lá. Então assim, Jesus falou assim, ele está conosco todos os dias até a consumação do século. E às vezes ele usa a gente que a gente nem imagina, das mais variadas formas, para ser bênção na vida da gente. E ele se manifesta enviando gente para nos ajudar às vezes. E Paulo, dirigido pelo poder do Espírito Santo, conseguiu chegar a Roma. Mas ele não fez isso sozinho. Porque nenhum de nós é bom sozinho. Ninguém aqui pode falar assim, eu me fiz sozinho. Não fez nada. Né? Todos nós estamos aqui, nós somos resultado de ajuda de muita gente. Não é? E Paulo também não chegou a Roma sozinho. Deus colocou pessoas que tinham e que não tinham a mesma fé que ele para ajudá-lo e animá-lo na jornada. Então nós também, enquanto caminhamos em direção à nossa pátria celestial, nós estamos caminhando para o céu não como prisioneiros, mas como salvos em Cristo Jesus.
nós precisamos nos relacionar bem com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, sejam elas crentes ou não, pois bons relacionamentos são importantes para viabilizar a nossa jornada e fortalecer o nosso ânimo. Amém? Precisamos uns dos outros. O desafio que fica para nós, essa palavra de hoje, é que sozinho nós teremos mais dificuldade para conquistar os nossos objetivos. E a pergunta é como nós podemos melhorar o nosso relacionamento e a comunhão com as pessoas que fazem parte do nosso convívio, pessoas que trabalham conosco. Como é que a gente pode ser um patrão melhor, um funcionário melhor, um amigo melhor, um irmão melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor? Como é que a gente pode melhorar os nossos relacionamentos? Que relacionamentos hoje que estão quebrados, que precisam ser consertados? O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo que guiou o apóstolo Paulo e levou ele até Roma, ele está aqui nesse lugar. Mesmo a gente estando lá de fora da igreja. Não é? Porque a igreja somos nós, a igreja não é o templo. A gente está do lado de fora do templo hoje. Mas o Espírito Santo que age lá dentro do templo é o mesmo que age aqui fora do templo. Aleluia, santo. E é o Deus que pode nos ajudar a restaurar os nossos relacionamentos, a fortalecer relacionamentos que estão fragilizados, estão fracos, talvez quebrados. É aquele que pode nos trazer restauração nessa noite. Talvez relacionamentos que foram rompidos por causa de brigas, por falta de entendimento nosso. É importante que nós tenhamos bons relacionamentos. Jesus, ele entrava e saía de qualquer lugar, se relacionava bem com todas as pessoas, mesmo aquelas que tinham o inimigo. Ele sempre desenvolveu esse relacionamento e Deus o honrou sobremaneira. Eu e você precisamos hoje fazer essa oração. Senhor, que relacionamento eu preciso fortalecer? Que relacionamento o Senhor quer que eu desenvolva melhor? Talvez o nosso relacionamento como comunidade de fé precise melhorar, estarmos mais juntos, mais perto, conhecermos melhor uns aos outros. De repente encostar no irmão e falar assim: irmão, ó, conta comigo, se precisar de mim eu estou aqui. Né? Ou está precisando de ajuda, pegar alguém de confiança, você, irmão, anda comigo, eu estou precisando de ajuda, eu não posso andar sozinho. Eu creio que se nós orarmos nesse sentido nessa noite, a resposta do Senhor será positiva. E nós poderemos sair daqui como Paulo chegou em Roma, dando graças a Deus e se sentindo fortalecido. Nesse tempo em que falta força, nesse tempo em que a fraqueza quer nos dominar, nós podemos nos sentir fortalecidos se nós estivermos mais juntos. Amém? Amém. Vamos orar então? Pode ficar em pé? Feche seus olhos. Cubra sua cabeça. Fale com Deus por um instante. Aleluia. Santo é o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Fale com o Senhor, medite por um instante. Que relacionamentos você precisa que o Senhor te ajude a restaurar nessa noite? Talvez é o relacionamento com a igreja. Talvez você esteja decepcionado com a igreja, com os irmãos, com a comunidade de fé. Talvez alguém te machucou, te feriu, por falta de sabedoria, por falta de discernimento. Todos nós aqui estamos em processo de construção. Nesse processo a gente machuca uns aos outros. É fato, isso é verdade. Isso não deveria acontecer, mas acontece. Uma palavra mal colocada, talvez uma falta de atenção. Talvez hoje seja o momento da gente restaurar os nossos relacionamentos aqui nessa nossa comunidade, entre nós, entre irmãos. Porque nós precisamos uns dos outros para chegarmos aonde o Senhor quer nos levar. Talvez o relacionamento que precisa ser restaurado é dentro de casa. Os casais, os maridos, as esposas, os pais, os filhos. O Senhor Jesus está aqui, o Espírito Santo está presente, Ele nos ajuda. O Deus que anda conosco é o Deus que ressuscita mortos, é o Deus que traz à existência coisas que não existem. Não existe um só casamento que o Senhor Jesus não pode dar certo, não pode dar conta de consertar. Não existe nenhum relacionamento familiar que não possa ser restaurado. Não existe relacionamento de pais e filhos que não possa ser consertado pelo Senhor.
com primos, com parentes, tios, tias. Não existe relacionamento que o Senhor Jesus não possa consertar. Talvez o relacionamento precise ser consertado lá no trabalho, com os funcionários, com o patrão, com os companheiros de trabalho. Olha o Senhor, coloque diante dele. Diga: Senhor, eu sei que eu não posso andar sozinho, eu preciso de gente perto de mim. Esse mesmo apóstolo Paulo, quando está preso na segunda prisão, escreve a segunda carta a Timóteo. Fala: Timóteo, venha logo, venha depressa, eu preciso de você perto de mim. Traga João Marcos, que é útil para o ministério. Porque gente precisa de gente. Gente precisa estar junto. Aleluia. Oh, Senhor. Manifesta o teu poder nesse lugar nessa noite, Senhor. Pai amado, aqueles que estão decidindo, ó Deus, colocar diante de Ti aqueles relacionamentos que precisam ser consertados, reconstruídos, ressuscitados talvez, com pessoas, ó Deus, de fora da comunidade de fé, de dentro da comunidade de fé, de casa, de casa. Aquelas pessoas, ó Deus, que vão nos estender a mão nos momentos de dificuldade, ainda que não tenham muita intimidade, muita identificação conosco. Aquelas pessoas que vão nos ajudar no decorrer do caminho, aquelas outras que vão estar do nosso lado em todos os momentos. Ah, Senhor, derrama a Tua graça. Senhor, derrama o Teu amor nessa noite. Ouve, Senhor, o nosso clamor, a nossa oração. Restaura relacionamentos nessa noite. Tu és o Deus dos relacionamentos. Tu és o Deus que existe em três pessoas distintas, com perfeito relacionamento entre elas. Oh, Deus, que o Senhor continue levantando os Teus anjos para estar ao nosso lado. O Senhor continue, Senhor, nos usando como anjos do Senhor para abençoar pessoas. Oh Deus, nós temos esse bairro aqui para ganhar para o Senhor. Mas primeiro precisamos estar curados, precisamos estar sarados, fortalecidos, animados, oh Deus. Só o Senhor pode fazer isso na nossa vida. Derrama sobre nós a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor, oh Deus. Oh, grande Deus. Pai Santo. Deus, estamos diante de Ti nessa noite, Pai. Senhor, eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos que aqui estão. Senhor, se há algum relacionamento que precisa ser restaurado nessa noite, se o nosso caráter precisa ser trabalhado para nos relacionarmos melhor com as pessoas que estão à nossa volta. Pai amado, se nós precisamos, ó Deus, dar um testemunho melhor para aqueles que estão ainda longe do Senhor, ainda não conhecem o Evangelho. Precisamos, ó Deus, de humildade, ó Deus amado, e abrir mão, Senhor, do orgulho para recebermos ajuda daqueles que querem, Senhor, ser bênção e nos ajudar na caminhada, quebrando o nosso coração. Precisamos, ó Deus, ser bênção na vida uns dos outros e apoiarmos uns aos outros na nossa caminhada, para fortalecermos, ó Senhor, recobrarmos o ânimo daqueles que estão desanimados, abatidos, enquanto também somos abençoados. Senhor, faça isso na nossa vida. Ó Deus bendito, Senhor amado, fortalece-nos, ó Deus. Pai Santo, que sejamos hospitaleiros, abençoadores, que saibamos honrar uns aos outros, ao Senhor. Pai amado, Teu servo, o apóstolo Paulo, estava chegando na cidade de Roma preso, como um prisioneiro, mas foi recebido com honras pelos irmãos que foram, ó Deus amado, até o caminho para encontrar-se com Ele. Que nós sejamos assim também, honremos uns aos outros. Não abramos a nossa boca para criticar, para amaldiçoar, para condenar uns aos outros, Senhor, mas para honrar, para sermos hospitaleiros, abençoadores. Senhor, ajuda-nos nisso.
que essa palavra, Senhor, possa trazer mudança no nosso comportamento, na nossa maneira de falar, de agir, de andar, para que a nossa jornada também termine, Senhor, no destino que o Senhor preparou para nós, que é a eternidade também. E não importa, Senhor, como chegaremos, não importa quando chegaremos, mas que cheguemos juntos, unidos, fortalecidos no Senhor. Porque terá valido muito a pena chegarmos juntos na Tua presença e entregarmos, a Deus amado, a Ti os dons e os talentos que o Senhor nos confiou, Pai. Fica conosco, Deus. Obrigado por esse tempo da Tua presença. Obrigado por nos permitir louvar o Teu nome hoje aqui, ainda que com dificuldade, ainda que com a falta, Senhor, dos equipamentos que nós precisamos para fazer o nosso culto. Mas ainda assim sabemos que o Senhor esteve aqui. Sabemos que o Senhor ouviu a nossa oração, recebeu o nosso louvor e que falou conosco pela Tua palavra. E isso nos deixa animados, fortalecidos, Pai. Leva-nos debaixo da Tua graça, uma semana de bênção a todos os Teus servos e servas, em nome de Jesus. E agora, queridos, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, Seu Filho, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda a igreja do Senhor, aonde quer que ela esteja. E aqueles que vão morar no céu, digam amém. Amém. Deus abençoe a todos. Semana abençoada. Não é? Eu não vou lá na porta cumprimentar vocês, porque eu já estou lá. Tá bom? Um grande abraço a todos. Espero vocês quarta-feira aqui. Senhor, você. Senhor, abençoe. Ficou lá no ventilador para ver se